O terceiro livro, Magia e Realidade. Uma capa muito bonita. Esse livro, eu fiz a leitura dele, eu achei ele assim, eu posso dizer, mais um dos seus desafios vencido. E ele foi, de certa forma, você foi até audaciosa, porque a gente percebe que hoje em dia a inocência está se perdendo, a inocência por conta das redes sociais, da voz da internet. Então, se você chegar para uma criança, não tem mais aquela inocência que a gente tinha quando era criança. A história das carochinhas não existe mais. Então, esse resgate das histórias que a gente tinha, que fez parte da nossa infância, e aí adaptou a realidade para a Iras e ficou uma obra bonita. Quando eu estava lendo, você talvez não saiba, mas eu me lembrei muito dos desenhos que eu assistia. Caverna do Dragão, Cavalo de Fogo, que tinha esse ser mitológico. Você conseguiu alcançar esse mérito de trazer a inocência para uma infância que já está tão bem longe daquela infância que a gente teve. Então você comenta sobre ele. Eu ia responder a sua pergunta com uma pergunta. Você, quando leu, conseguiu entrar nas histórias, certo? Que a minha intenção é essa. Tanto que a maioria dos personagens, quase todos eles, são personagens reais, vivendo contos, aqueles contos, que a gente ouvia quando era criança. Então, por isso nós vamos criar novas histórias, onde estes personagens, eles são reais, onde eles podem ser príncipes, eles podem ser princesas, eles podem ser seres encantados. Porque quando nós pegávamos aquelas historinhas, a gente queria ser aquela princesa, A gente queria pegar aquela bruxa e, trancá-la, dar um castigo nela. Então, hoje em dia você não vê mais isso, certo? Então foi a maneira que eu encontrei de dizer para as nossas crianças que eles podem ser, Eles podem fazer a história. Eu tenho um conto aqui para os meus netos, onde acontece no reino aquático do Rio Acaraú. Então, Rio Acaraú, então é algo real. Certo? Eu vivi os cenários. Então, criar estes cenários e trazer esses meninos para essa história, para essas histórias, era algo que eu realmente sonhava. Dizer que eu termino fazendo aqui essa homenagem ao grande doutor Domingos Pascoal, que é o semeador. Recebe o título de semeador, porque ele está semeando. Eu sou uma semente, nós somos sementes, E se brotamos, se estamos dando os bons frutos, uma das pessoas que nós devemos agradecer é ele. Uma grande ponte entre a Edna e estas crianças, porque eu trabalho mais com adolescentes, Foi a minha irmã, a Mistinha. Ela é professora da educação infantil, depois passou da educação do ensino fundamental. E eu sempre perguntava a ela sobre os alunos, como ela comentava, eu disse, como é fulano? E ela dava as características. Ela dava as características, como era. Aí eu disse, já sei, aí eu fiz a primeira história e fiquei, será que dá certo? A primeira história é para a Mariana, que é a narradora de todas as, A Mariana era filha da minha colega Eliane, colega aqui da escola, e ela falava muito da Mariana, da filha, e eu assimilava aquilo. Então eu criei a partir dos depoimentos da mãe, e depois da professora. Mas eu deixei ali o conto partir para o segundo. O segundo era de uma aluna, E um dia eu fiz um texto para ela e fui deixar na casa dela.
com meu filho no carro. E quando eu cheguei, eu baixei aqui o vidro, né? Ele disse, oi, ela disse, tia, ainda estou com aquele susto. Eu estou procurando a Rayane. Eu aqui, não. Eu disse, eu trouxe um presente para você. Foi, tia? Ele disse, foi. Eu entreguei um conto fechadinho a ela. Olha, o que eu vi, a emoção que eu senti daquela menina, eu disse, a coisa dá certo. Ela pegou aquele conto e foi ler. Mas ela tremia de emoção, né? De saber que estava sendo, vamos dizer, personagem, a protagonista de uma história. E eu disse, que bonito, era isso que eu queria ver. Em quanto tempo mais ou menos nasceu esse livro? Rapaz, 6, 7 meses? Foi por aí, viu? Ou mais. Porque. Primeiro botou a ideia. Aí pronto, aos poucos você vai. Tudo que você tem aquilo em mente já, aí é mais fácil, certo? Então aqui foi magia e realidade com os mulheres. E aí não podia ter. Faltar poesia. Faltar poesia, né? Que é magia e realidade, contando um pouco, né? Parabéns, pessoal, foi belíssimo. Conseguiu o feito de trazer a magia para a realidade e ainda mais para essas crianças, as pessoas que foram citadas. Acho que daqui uns 50, 100 anos o livro vai existir ainda e elas vão se sentir sempre lisonjeadas porque foram homenageadas, foram mencionadas, foram citadas no livro.